anti-inflamatórios e esteroides, glicocorticoides, corticoides, corticoesteroides. Esses anti-inflamatórios, eles são esteroides porque eles são derivados de uma molécula chamada ciclopentano peridrofenantreno. Essa molécula do colesterol, ela é a precursora de todos os esteroides, incluindo os glicocorticoides, os mineralocorticoides, hormônios sexuais como a testosterona, como o estradiol, e também outras moléculas do nosso corpo, como a vitamina D. Esses hormônios, eles têm várias ações no organismo, como equilíbrio hidroeletrolítico, regulação do metabolismo de gordura, metabolismo dos carboidratos, das proteínas e regulação de alguns mediadores inflamatórios e do sistema imunológico. Os glicocorticoides, eles são análogos do hormônio cortisol, também chamado cortisona ou hidrocortisona, que é liberado pela glândula suprarrenal, glândula adrenal. Os corticosteroides, eles têm a capacidade de passar para diversos compartimentos biológicos, porque eles têm uma facilidade enorme de passar as membranas celulares, já que eles são bastante lipofílicos. Eles têm um caráter, como eles são derivados do colesterol, eles têm um caráter bastante apolar. Eles têm uma afinidade grande pelas membranas celulares e, portanto, eles conseguem passar as barreiras do nosso organismo sem grandes dificuldades. Os corticoides, quando são usados em doses relativamente baixas, eles têm uma ação prioritariamente anti-inflamatória. Porém, em doses mais elevadas, além da ação anti-inflamatória, eles passam a ter ação imunossupressora. Eles vão diminuir bastante a imunidade porque eles acabam interrompendo vários processos ligados à imunidade, à nossa defesa. Como eles têm uma estrutura semelhante à da aldosterona, eles também podem apresentar ação mineralocorticoide, e isso vai causar algumas alterações nos níveis de eletrólitos e de água. Eles principalmente promovem recaptação de sódio pelo rim e, com isso, retenção hídrica. Também pela semelhança estrutural entre os corticoides e os hormônios sexuais, eles podem produzir efeitos como crescimento de pelos pelo corpo e pela face, alterações menstruais, por exemplo. Além de tudo, os glicocorticoides, eles têm a capacidade de aumentar a glicemia, por isso eles levam esse termo glico de glicose. E isso pode agravar ou mesmo gerar diabetes medicamentosa em alguns pacientes. O mecanismo de ação dos glicocorticoides é bastante complexo, mas de forma resumida a gente pode dizer que eles inibem a expressão de genes que sintetizam proteínas pró-inflamatórias, como a COX, a LOX, os receptores celulares, mesmo acininas, e entre outras proteínas relacionadas com a inflamação. Ele também está relacionado com a inibição da expressão de genes que sintetizam mediadores imunológicos, como as citocinas, por exemplo, interferon, interleucina, fatores quimiotáticos, fatores estimuladores de colônia, entre outros. A própria síntese de anticorpos é prejudicada com o uso de anticorpos. O efeito dessa inibição da expressão de genes pró-inflamatórios e imunológicos é que os corticoides acabam inibindo quimiotaxia, diapedese, fagocitose, produção de prostaglandinas, produção de leucotrienos, ativação da bradicinina, desgranulação dos mastócitos e dos basófilos, a produção de receptores celulares, ativação de células imunológicas, a produção de anticorpos, a expansão clonal de linfócitos, entre outras tantas coisas. Alguns dos principais glicocorticoides são a prednisona, a prednisolona, a metilprednisolona, a corticosterona, a hidrocortisona, a triancinolona, dexametasona, fluticasona, beclometasona, betametasona, a budesonida, entre outros. Os corticosteroides, eles têm muitos efeitos adversos e alguns deles bastante graves, severos. E o uso local do corticoide minimiza esses efeitos. Então, por exemplo, para uma rinite,
é preferencial você usar um spray nasal ou gotas nasais contendo corticoide do que um corticoide de uso sistêmico. Entretanto, a gente tem que lembrar que mesmo quando você está usando um creme, uma gota nasal, um colírio corticoide, eles têm uma facilidade muito grande para passar as barreiras, inclusive a barreira da mucosa e da pele. Então a absorção acaba sendo bastante elevada. O uso, então, em dose muito alta, mesmo que seja de forma local, pode também aumentar o risco de efeitos adversos e sistêmicos, né? Porque a absorção e distribuição para o corpo inteiro. A latência dos glicocorticoides é muito maior do que a dos anti-inflamatórios não esteroides. Eles até começam já a agir em poucas horas, mas a sua ação maior acontece após alguns dias de uso. Diferente dos anti-inflamatórios não esteroides, que em meia hora, 40 minutos, a maioria deles já está produzindo uma ação interessante e que também normalmente não perdura mais do que algumas horas. O corticoide não, ele além de ter uma latência mais longa, ele tem uma duração de ação também um pouco mais longa. A gente está falando aí de dias, alguns dias. A utilização prolongada de corticoides, e principalmente em doses bem elevadas, podem produzir o que nós chamamos de síndrome de Cushing iatrogênica. Iatrogênica significa gerado pelo medicamento. Iatro quer dizer médico em grego. Então, uma doença que é causada pela medicação ou pelo procedimento médico, ele acaba podendo se chamar de doença iatrogênica. Seria o equivalente a falar que é uma doença causada pelo medicamento, nesse caso. Então, é um efeito adverso. E a síndrome de Cushing causada por medicamento, ela consiste na desfiguração cosmética. A pessoa apresenta cara de lua, giba de búfalo, ancas de gibão, estrias, ganho de peso acentuado, redução na tolerância a carboidratos, fragilidade vascular, afinamento da pele, fraqueza muscular, hipertensão arterial, osteoporose, uma maior suscetibilidade a infecções, alterações psiquiátricas com mudanças de humor, depressão, ansiedade, perda de memória, confusão mental e surtismo, que consiste no crescimento de pelos, principalmente na face, mas também pelo corpo, tromboembolias e aterosclerose. Essa imagem apresenta algumas das características de alguém que tem a síndrome de Cushing, né? Pode ser iatrogênica ou pode ser também por conta de um tumor da glândula suprarrenal que promove a produção excessiva de cortisol. No final, o efeito vai ser o mesmo. Então, bochecha vermelha, face em forma de lua, facilidade para produzir contusões e equimoses, estrias, alcalose por conta de baixos níveis de potássio, o abdômen em pêndulo pela deposição de gordura, antebraço e perna fino por causa de uma redução na massa muscular, corcova de búfalo, essa deposição de gordura aqui na base do pescoço, osteoporose também, uma alteração bastante em vários eletrólitos, por exemplo, o cálcio, o sódio e o potássio. E a perda de cálcio ósseo é uma outra característica. A síndrome de Cushing, ela apresenta alguns dos principais efeitos adversos dos corticoides, mas a gente pode citar novamente: diminuição na imunidade com aumento à suscetibilidade a infecções, redução na velocidade de reparo e na cicatrização de lesões, aumento no risco de formação de trombos, por causa de uma hipercoagulabilidade do sangue, deposição de gordura em áreas bem específicas, como abdômen, face, na área traseira do pescoço, nas costas, nas ancas e também dentro dos vasos, produzindo aterosclerose. Alterações menstruais, excesso de produção de pelos na face e corpo, atrofia de membros inferiores e superiores com perda de massa muscular e fraqueza, e a demência esteroidal, que é uma disfunção prioritariamente do hipocampo e do córtex pré-frontal, e é caracterizado por déficit de memória e de atenção, além de confusão mental.
O paciente usando corticoide, ainda que não tenha a síndrome de Cushing, ele pode apresentar também oscilações de humor, com euforia alternada como depressão, muito parecido com o transtorno bipolar de humor. E ocorre a inibição de osteoblastos, e isso pode levar à perda de densidade óssea, aumento da suscetibilidade a fraturas e à própria osteoporose. É comum o paciente apresentar hipocalemia, que é baixos níveis de potássio, e hipernatremia. Pode ter elevação na glicemia, com potencial agravamento ou desenvolvimento de diabetes, retenção hídrica, hipertensão arterial, hipertensão intracraniana, intraocular, e nesse caso pode até evoluir para catarata e perda de visão. A interrupção do uso de corticoide em até 3 semanas é considerada segura, mas além disso é recomendado fazer um desmame gradual para reativar a síntese de cortisol endógeno. A abstinência de corticoide, depois do uso de mais de 3 semanas, pode ser bastante severa, já que pode, por causa de feedback negativo, a glândula suprarrenal ela pode parar de produzir cortisol. E essa retirada abrupta pode produzir, entre outras coisas, vertigem, anorexia, hipotensão, cansaço, febre, náusea, vômito, hipoglicemia, letargia, mialgia, que é dor muscular, atralgias, que é dor nas articulações, fraqueza muscular, sudorese excessiva, cefaleia, alterações menstruais, adormecimento e formigamento de extremidades, perda de peso, descamação de pele e febre, eosinofilia, alterações psiquiátricas com perda de memória, depressão, ansiedade, mudanças de humor, déficit de atenção e confusão mental. Então, além dos efeitos adversos dos corticoides, a falta de corticoide para um paciente que está já acostumado com doses elevadas e por longo período também apresenta vários efeitos adversos que a gente chama de síndrome de abstinência. Alguns desses efeitos adversos são iguais àqueles que a pessoa pode apresentar quando ela usa o corticoide em dose elevada.